Você se sente confortável se só talvez tenha gente que vai ouvir no Spotify aqui e não sabe exatamente o que aconteceu. Você poderia só resumir? Se sente Uhum. confortável isso? Se não, pode. Teve um Então, exame detectou algo no seu cérebro, certo? sim, após a luta do Jeff Neal, é só um acontecer, eu nunca tinha sido nocauteado na minha carreira, e foi o primeiro nocaute. Eu acho que eu tomo mais ou menos uns 4 knockdowns naquela luta, né, e flashdown em pé, eu tomei vários golpes que eu senti. Eu comecei a tomar knockdown no primeiro round e eu fui nocauteado nos minutos finais do terceiro round. Então eu tomei muita pancada naquela luta e eu tenho uma resistência muito grande à pancada, né? Então não fui nocauteado logo de cara. E isso resultou em dois sangramentos cerebrais, né? Que o hematoma subdural, que é o nome do que eu tive, né? Isso é o que consta no exame, hematoma subdural. É uma lesão que eu não ouvi falar de outras no MMA. Eu sei que no UFC eu fui o primeiro caso, e até agora, se eu não me engano, o único caso. É algo que acontece no boxe mais frequentemente, não é comum, mas no boxe já aconteceu mais. E a taxa, vamos dizer, de mortalidade disso é de 50 a 90%. A taxa de mortalidade. A taxa, e aí você vai para tipo assim, as pessoas ficam de 2 a 4 anos para se recuperar das sequelas e tudo. Eu lutei 1 ano e 1 semana depois, Com o Rafa dos com o Anjos. Rafael dos Anjos, É. 5 rounds. Então assim, quem não crê em Deus, eu não posso falar nada além de falar assim, isso é um milagre. Porque o que eu tive, eu fiquei 3 dias na UTI, nunca senti nada daquela forma, tontura por semanas, dor de cabeça por semanas, tive que ficar 2 Quando meses foram sem treinar nada, quando depois vem o físico. exame, você chegou a temer parar de lutar? Então, não, eu não sei te explicar, mas no momento que o médico falou o que era, eu tinha certeza de que eu ia estar bem. Mas é uma fé dentro de mim, eu sabia que eu ia estar bem. Nem meio Aí, segundo nem meio de segundo. Isso é a primeira reação. Aí, ao longo do processo, aí que eu falo, né, a nossa mente ela vai indo para os lugares que a gente começa a ouvir. Aí, ao longo do processo, tipo, começou a ter entrevista, começou a ter gente falando: "Caramba, o Vicente teve isso, não sei o quê". Aí você vê, aí começa a entrar dúvida, né. Em uhum. vez de a gente ficar com aquilo que Deus já colocou no nosso coração, eu comecei a olhar para as coisas, né, tipo assim: "Poxa, eu tive certeza no começo". Então, no meio do caminho, eh, eu nunca tive dúvida de que eu queria voltar a lutar, mas eu temi que talvez os médicos não me liberassem, porque isso foi uma grande coisa, assim. Inicialmente minha suspensão foi de 6 meses, e aí eu não podia contato nenhum, então durante 6 meses eu não só fazia manopla, treinava grappling e fazia preparação física e não fazia sparring. Aí depois eu comecei a voltar a sparring bem de leve, aí a gente marcou a minha luta com o Rafael dos Anjos, que era pra ter sido em julho. Só que aí eles aumentaram minha suspensão para 1 ano, porque a comissão não ficou confortável, como isso nunca aconteceu antes, eles não sabiam como seria, Uhum. aumentaram para 1 ano, então minha luta mudou para 12 de agosto. E aí, que aí ia dar mais de 1 ano da lesão, e nisso eu comecei a ir aí eu já estava treinando, sabendo que eu ia lutar com o Rafael dos Anjos, só que eu tendo ir para vários neurologistas, pra ver se eu ia ser liberado. Porque eles precisavam, né, tipo, a comissão não estava satisfeita com só um neurologista ter me liberado, fui para vários, até que eu fui num neurologista em Boston, que ele é especializado nesse tipo de lesão, já trabalhou com muito cara da NFL e já trabalhou com muitos veteranos, que ele falou que é uma lesão comum em veterano que tá dentro de blindado, quando explode, eles têm esse tipo de lesão, e aí eles acabam, né, tendo que passar por vários tratamentos, e ele é especializado nisso, referência nisso. Então fui pra lá, ele me pediu um monte de exame, fez um exame que é até legal quando você vê a imagem, tem a ressonância do cérebro, mas esse era além, ele vê só as artérias e só as veias, e ele separa os 2, né, porque artéria e veia são 2 coisas diferentes, então ele separa as 2 para conseguir analisar cada uma, porque esse tipo de lesão, né, tipo, na recuperação, ela pode, gerar uma das consequências que, né, como é que fala? Das sequelas, é gerar pequenos aneurismas,
E aí, se tivesse aneurisma, tem que ver se, Uhum. se tem que fazer tratamento, se pode lutar com ou não, ou se, né? E aí, enfim, ele fez esse exame todo. E aí a conclusão dele é: o seu cérebro parece o cérebro de alguém que nunca teve nada. Então você não tem nenhuma sequela, você não tem nem nada que, assim, se eu não soubesse do histórico, eu não poderia dizer que você teve lesão alguma, porque meu cérebro estava perfeito. E ali é o momento, e isso eu acho que falta talvez um mês e meio pra minha luta. Então, assim, eu tô em camp, focado e tudo, e eu não sei nem se eu vou lutar, mas querendo muito lutar. E só que não é só essa luta, na verdade, né, porque eu acho que se eu não fosse liberado, minha carreira acabaria, porque se um neurologista fala que eu não posso, aí é muito difícil você achar, né, outros caras que vão falar: "Não, aquele cara falou que não, mas pode sim", porque tem liability, tem tudo isso. Pra esse cara liberar, ia exigir 6 meses, um outro ano pra fazer Exatamente, testes. exatamente. Então, aí ali ele me libera e além da liberação, que era o que eu queria, eu tive esse alívio, eu tive muito alívio do que ele falou pra mim, né. Ele falou: "Não, você tá bem, você pode entrar lá e fazer o que você fez como você sempre fez. Em questão, tipo, médica, saúde, física, você tá bem, pode ir e pode fazer". Aí ali me deu um alívio também de: "Beleza, eu posso ir lá e posso fazer isso, não só porque eu quero, mas eu realmente posso, fisiologicamente eu tô bem". Perfeito. Tá tão bem que vai lutar É. Miami, né, mês que vem? Abril, 11 de abril, 11 de abril. Miami, que é Você o já Gaston. você já estava com camp, já tá em camp faz um tempinho. Já, já.